A propaganda pode ser a alma do negócio, mas sem alguém para receber a influência do marketing, a alma do negócio vai vagar, vagar, vagar e não vai chegar a lugar nenhum. Por isso é tão importante definir o seu público-alvo, aquele grupo de pessoas que vai ser atingido em cheio pela propaganda, criando potencial de consumo. E são muitas as fases para compreender o seu público-alvo: identificação, segmentação, engajamento, pesquisa de mercado, e esse recorte pode ser recheado tanto de intenções positivas quanto de intenções negativas. A infância, por exemplo, tem sido cada vez mais permeada pelo marketing, que tem como intenção transformar crianças em consumidores ativos, e isso pode ter sérias consequências éticas e sociais. Oi, meu nome é Mari, eu sou comunicóloga e mestre em História da Ciência, e eu quero bater um papinho sobre público-alvo com você. Antes de mais nada, a gente precisa entender exatamente o que é público-alvo. Público-alvo ele pode ser definido como um grupo específico de consumidores. E pode ser consumidor de produto físico, de uma ideia, de música, de conteúdo, que um produtor, uma empresa, um artista, enfim, quer alcançar com a mensagem que ele propaga. Propaganda. De acordo com Neves e Silveira, a análise do público-alvo nas mídias sociais permite uma comunicação muito mais eficaz e personalizada, o que fortalece o relacionamento entre produtor e consumidor. Mas essa identificação vai além dos dados demográficos básicos, como idade, gênero, renda, localização. Você sabia? É necessária uma análise mais profunda em relação aos aspectos psicográficos, comportamentais e contextuais, padrões de interação e padrões de preferências que influenciam as decisões de consumo de um nicho, um grupo de pessoas. E já existem várias ferramentas que auxiliam no processo de entendimento do seu público, como o Google Analytics ou o Facebook Insights, por exemplo. A segmentação, por sua vez, é uma estratégia que vai permitir direcionar mensagens específicas a grupos distintos dentro do seu público-alvo. O público-alvo não necessariamente é um nicho, pode ser um conjunto de nichos. Assim como você consome diferentes conteúdos e faz parte de diferentes grupos, o seu público é feito de inúmeras pessoas como você, diferentes, com gostos diferentes, mas em comum também. E é nessa hora que os dados demográficos vão bem. Seu conteúdo pode ter uma linguagem diferente para pessoas entre 18 e 26 anos e para pessoas entre 27 e 35. É só segmentar e decidir com quem você quer falar. Compreender as preferências do seu público é essencial para desenvolver um conteúdo que ressoe com os interesses e as necessidades dele. Faz uma enquete nos stories às vezes, Mona. Abre uma caixinha. Nesse momento pode ser interessante a criação de uma persona. Personas são representações fictícias de clientes ideais que você vai imaginar para humanizar esse tal público-alvo. Porque às vezes público-alvo pode soar meio como uma entidade, né? As personas são construídas com base em dados reais sobre comportamentos e motivações dos seus consumidores. Isso vai te dar um caminho mais iluminado dentro da produção de conteúdo relevante, com propósito. A identificação e o engajamento do público-alvo dentro das redes sociais precisa de uma abordagem estratégica, baseada em dados e compreensão profunda dos consumidores, além de serem processos contínuos que exigem análises detalhadas e adaptação constante, porque o seu público pode mudar, tá? E é por isso que eu disse lá no começo que esse conhecimento pode ser usado de maneira positiva e negativa. E não tem como eu não trazer o antagônico. Vamos lá. E quando o público-alvo é nada mais, nada menos do que um público vulnerável? As crianças se tornaram alvo estratégico da alma do negócio. Têm sido assombradas pelo espírito marqueteiro e invadidas pela angústia do consumo. A cognição e a inteligência emocional infantil são hipervulneráveis às mensagens publicitárias. E existem diversos fatores de risco associados à exposição precoce ao marketing. Até o Código de Defesa do Consumidor brasileiro reconhece crianças como sendo hipervulneráveis, visto que, segundo o Conselho Federal de Psicologia, elas ainda não têm capacidade de absorver e discernir a persuasão presente nas propagandas. E elas acabam sendo influenciadas por apelos emocionais e visuais. E quem tem criança como seu recorte de público-alvo sabe disso. As campanhas publicitárias utilizam constantemente de táticas para atrair a atenção do público infantil. Uso de personagens animados, jingles extremamente cativantes, ofertas de brindes que incentivam a repetição de compra e apelos emocionais que associam o consumo com sentimentos positivos de felicidade, popularidade e aceitação social.
E essa exposição precoce à publicidade pode afetar a cognição ainda em desenvolvimento das crianças, fazendo com que elas sejam alvos fáceis de valores materialistas, consumismo extremo e o mais preocupante, a insatisfação constante. A pressão por consumir pode gerar ansiedade, frustração e a exposição ao mundo do marketing pode gerar até problema de autoestima. Felizmente, no Brasil, a publicidade feita 100% para o público infantil é considerada ilegal, conforme o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. Mas, apesar das regulamentações, a fiscalização de propagandas feitas exclusivamente para o público infantil ainda está enfrentando problemas no meio digital. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto para proteger as crianças da exploração comercial irresponsável. Vou dar algumas dicas, pode ser? 1. Educação midiática. Ensinar as crianças a entender o que é uma propaganda, como ela funciona e para que ela serve pode ajudar. 2. Monitoração. Não tem problema monitorar, observar o consumo midiático das crianças e conversar sobre cada conteúdo que ela está acessando. Isso é proteção, tá? 3. Você é uma empresa? Então pesquisa sobre a adoção de práticas éticas e que respeitem os direitos das crianças, tá bem? 4. Regulação. Você viu uma propaganda que te cheirou meio abusiva? Denuncia. É fundamental que a gente proteja as crianças dos impactos negativos do marketing, para que elas cresçam de maneira mais saudável. E tantas outras coisas também, né? Delimitar o seu público-alvo é importantíssimo, mas toma cuidado para que seu público-alvo não seja só um público vulnerável, tá bom? Tipo assim, não sai vendendo curso para quem tá com câncer. Mas me diz, você já tem um público-alvo definido? Você já sabia que existia regulamentação para o público infantil? Me conta nos comentários, vamos conversar.